Meu nome é Thomas, tenho 30 anos e essa história que eu vou contar aconteceu comigo há 16 anos. Na época eu morava com meus pais em um sítio. Nossa família era muito simples, mas a vida que a gente levava era boa. Sem muitas regalias, é claro, mas o importante mesmo nunca faltou. O meu pai, ele trabalhava na lavoura de café durante o dia. No fim da tarde, quando ele chegava em casa, a comida já estava pronta e todos nós comíamos juntos como uma família normal. Conversávamos sobre vários assuntos, ríamos muito, passávamos várias horas ali, até que chegava o momento de cada um terminar seus afazeres para podermos ir dormir. Minha mãe ia para a máquina de costura, pois ela vendia toalhas e precisava terminar uma encomenda para entregar no outro dia cedo. Eu ia para o quarto fazer a lição de casa, e meu pai, como já havia cumprido com a obrigação do dia, ficava ali mesmo sentado à beira do fogão a lenha para fumar seu cigarro de palha. Essa era basicamente a vida que levávamos quase todos os dias. A nossa família tinha um amigo muito querido. Na verdade, era amigo do meu pai. Eles eram melhores amigos desde a infância e quase todos os dias ele vinha nos visitar e conversar com ele. Meu pai gostava muito, pois era uma companhia que ele não tinha quando trabalhava na lavoura de café. Então, eles se distraíam bastante. Dependendo do dia, esse amigo ficava em casa, jantava com a gente e depois fumava com meu pai na cozinha. Realmente dava para perceber que a amizade dos dois era muito bonita e verdadeira. Mas, infelizmente, tudo um dia acaba, né? Só não esperava que fosse algo tão trágico. Em um dia muito chuvoso, não foi possível que meu pai trabalhasse na lavoura. O amigo dele, sabendo disso, ligou em casa e perguntou se poderia passar o dia com a gente, já que ninguém iria trabalhar. Como sempre, fomos muito atenciosos com ele e o convidamos sem nenhum problema. Mas a chuva estava muito forte e algo terrível aconteceu. Notamos que ele não aparecia. 2, 3, 4 horas depois e nada. Decidimos então ligar para a casa dele e perguntar o que havia acontecido. Quem atendeu foi sua esposa e nos disse que ele havia sim saído pouco tempo depois que tinha ligado para nós. Ficamos extremamente preocupados e não vimos a hora da chuva passar para podermos procurá-lo. Assim que a chuva passou, saímos desesperados pela estrada. A chuva foi devastadora, pois fez com que o rio transbordasse e causasse uma enchente horrível. Foi quando vimos o corpo do amigo do meu pai enroscado em uma árvore, enquanto a água da enchente passava pelo seu corpo. Foi uma cena horrível. Meu pai ficou arrasado e inconformado com a situação. Após o enterro dele, fomos todos para casa, quase sem conversar um com o outro. A partir daquele momento, meu pai nunca mais foi o mesmo. Se tornou uma pessoa mais agressiva, quase não conversava com a gente, mas seu cigarro de palha ele nunca deixou de fumar à beira do fogão a lenha. Às vezes ele até conversava sozinho e isso me dava um pouco de medo. Um dia eu fui até a cozinha para poder escutar. Parecia que ele estava falando com alguém sobre assuntos do dia a dia. Com a luz apagada e somente as chamas do fogão, eu não conseguia ver ninguém lá, a não ser ele. Minha mãe disse que suspeitava o que estava acontecendo com meu pai e que precisávamos ir em um centro espírita o mais rápido possível. E foi o que fizemos. No dia seguinte, assim que ele foi trabalhar, saímos de casa e fomos até o centro espírita da cidade. No caminho, minha mãe me explicou que achava que o meu pai estava com algum tipo de espírito mau rondando seu corpo, e que esse espírito provavelmente começou a segui-lo depois que saímos do cemitério. Chegando no centro, minha mãe explicou tudo isso para um senhor e ele disse que talvez isso poderia acontecer, mas só se o espírito tivesse algum tipo de ligação com a pessoa.
Aí ficamos um pouco confusos, pois enterramos o melhor amigo do meu pai naquele dia. Só que ele nunca faria mal algum a meu pai. O Senhor então disse que tentaria entrar em contato com esse espírito e obter respostas. Mas para isso precisaria de nós. Então sentamos em uma mesa branca com mais umas 3 pessoas, demos as mãos, fechamos os olhos e ele disse que precisava que pensássemos em momentos bons com esse amigo que faleceu. Algum tempo depois, eu comecei a ouvir a voz do amigo do meu pai, como se ele estivesse ali com a gente. Eu fiquei morrendo de medo, não aguentei e abri os olhos. E me deparei com uma daquelas 3 pessoas falando, mas com a voz dele. Então o Senhor começou a perguntar por que ele estava incomodando meu pai, já que não pertencia mais a esse mundo. E ele respondeu que gostava muito do meu pai e não iria a lugar algum sem ele. O Senhor então falou que isso não era certo, pois estava ferindo meu pai. E ele respondeu que não sabia disso. Ele disse que sempre esteve lá, sentado com meu pai, enquanto fumava. E depois que saía do fogão, ficava escondido atrás das portas, até poder estar com ele de novo no outro dia novamente. Ele ficava lá, pois não gostava de claridade. Nesse momento eu entrei em pânico, pois nunca imaginei que atrás da porta haveria um fantasma em minha casa, no meu quarto e sabe-se lá em qual cômodo mais. O Senhor então disse para ele que isso não era certo e que precisava seguir seu caminho. Então ele disse que iria pensar no assunto. Depois que a sessão havia terminado, o Senhor veio conversar com a gente e disse que provavelmente o espírito iria embora, pois ele não sabia que estava ferindo meu pai, mas que era muito importante sempre deixar as portas fechadas, pois ele poderia se apegar ao lugar e não querer ir mais embora. Foi difícil tudo o que passamos naquele dia, mas assim que chegamos em casa, vimos meu pai voltar ao normal, como se nada tivesse acontecido. Mesmo assim, nós nunca mais deixamos nenhuma porta encostada naquela casa.